Olá, gente. Vamos a mais um bate-papo aqui, uma coisa rápida, mas eu acho que é fundamental. Que é o que a gente, um dia e poucas horas depois daquela desastrosa entrevista com o Bolsonaro, a gente descobre que desastrosa e mentirosa, né? Todo mundo sabe, hoje Bolsonaro hoje deve chegar ao pico, era 50 e quase 60% da população não acreditava no que ele falava. Deve ter chegado em 100 quem assistiu lá aquela monte de paspalhice dele, que hoje está sendo desmascarado, um monte de mentira dele, né? Até do Pix o cara mentiu. Bom, a gente vai falar rapidinho sobre isso, mas o principal é que a gente ficou sabendo que era um jogo de carta marcada, um jogo de compadre entre Bolsonaro e o Bonner. E lógico, Renato também. O que acontece? O Guedes foi o cara que intermediou. Isso explica por que não teve nada falando de Queiroz, de cheque de Michele, de rolo da família, de mansão, dos filhos dele envolvidos em todo tipo de corrupção. Nada disso foi falado, mas foi combinado com o Guedes. E logicamente que o Guedes não ia perder a carona para falar para eles não falarem nada sobre a hiperinflação de alimento, que o povo brasileiro não está começando a pagar, tem 33 milhões de pessoas passando fome, que o Brasil voltou ao mapa da fome. Ou seja, foi um parquinho de diversão. Ainda assim o Bolsonaro se enrolou todo, como a gente viu. Bom, vamos falar isso rapidinho, não tem muita coisa para falar, porque a gente vai falar a respeito disso? Só se a gente falar do Aras, com essa promiscuidade do PGR de relação com que é a mesma coisa, no final a gente vê que tudo tem um jogo combinado, né? Com os empresários golpistas, né? O velho da van, o picareta danado, o moambeiro, e que um daqueles caras lá indicou o Aras, e isso, essa sujeirada toda, entendeu? E logicamente a Globo se prestou a esse papel, entendeu? Mesmo assim, o Bolsonaro saiu-se mal naquele tudo, entendeu? Hoje todo mundo mostrando, inclusive, que ele negou que tinha imitado o pessoal com falta de arma, espalhou para todo mundo, foi lugar, virou, né, a coisa mais comentada na internet, entendeu? Então é um negócio sério. Bom, eu queria pedir para vocês antes para se inscreverem no canal, dar um like, aqueles que puderem colaborar com algum valor aqui do blog Antropofagista. O meu nome é Carlos Henrique. Embaixo está o número do Pix, o número da conta, para aqueles que a partir de R$1 todo o valor ajuda a gente imensamente. Mas vamos lá, agora o que a gente fica sabendo? Que o Guedes combinou, assim, ó, essa pauta pode, essa não pode, essa pode, essa não pode, essa pode e essa não pode. O que pôde, eles falaram. E o que não podia falar, eles simplesmente não falaram. Você imagina como é que você vai falar de Bolsonaro, Michele, sem falar no Queiroz? Mas eles conseguiram essa façanha. Como é que você vai falar do Bolsonaro sem o clã 01, 02, 03, 04? Como é que você vai falar do clã Bolsonaro sem as mansões? Então, tudo isso foi varrido, como se não acontecesse nada. Porque foi combinado com o Guedes. E por que combinado com o Guedes? Porque o Guedes é queridinho da Globo, como ontem eu disse. É o cara que cumpre a agenda, ainda deve ser pior do que os marinhos querem. Ele tem interesse dentro disso aí, a oligarquia, né, que eles representam. Olha, não fala nada, tá tudo muito bem. O Guedes é um queridíssimo lá dentro. Tem acesso de porta aberta lá na sala dos caciques da Globo. Olha, vamos fazer um combinado aqui. Não fala nada da questão social, de gente passando fome, gente morando na rua, que triplicou, né, o governo Bolsonaro com essa política, né, segregacionista, que 33 milhões de pessoas na miséria, que o país voltou. Nenhum país na história da humanidade que saiu do mapa da fome e voltou. O Brasil foi o único. Inclusive foi informação da Dilma sobre isso. Quer dizer, então nada disso foi falado, o preço do feijão, o preço do leite, nada. A hiperinflação nos alimentos está arrochando a população, que ninguém está aguentando pagar, entendeu? O prato vazio das pessoas, uma perda substancial da capacidade do brasileiro se alimentar bem, inclusive a classe média. E não pensem que
Só o pessoal que está jogado na rua, ou o cara que está vivendo de bico, são 60 milhões de brasileiros vivendo de bico. Quer dizer, o negócio é a coisa de terra arrasada. Todo mundo sabe que o lance do neoliberalismo é a política do menos é mais. Quanto menos atividade econômica tiver, mais eu vou subir o meu produto, eu não vou produzir nada, eu vou esfolar o trabalhador, É isso. E aquilo vai engolindo, vai gerando pobreza no país, vai dando o que está dando agora aí. Nós somos aí a 13ª, 14ª economia do mundo, na época do Lula era a 6ª maior potência do mundo, o Brasil estava no topo de tudo. Então é completamente diferente. Mas juntou esse monte de coisa, lógico, ainda não tinha saído o escândalo aí da federal que tinha pego lá os celulares dos caras e pegou depois o Aras em tererê com os golpistas. Imagina, o cara que comanda, o chefe maior, supremo do Ministério Público, numa situação dessa, não tem nem condição de ficar. Eu até amanhã quero falar sobre isso, hoje eu nem vou, mas a gente vê que nível de absurdo. O Aras é aquele cara que todo mundo sabe que ele engaveta tudo do Bolsonaro, CPI da Covid, tudo, tá? Então o Bolsonaro, ainda assim, tudo tratado, ele levando cola, inclusive aquela cola ridícula, ele ia falar do doleiro lá da Globo, se a Globo se atrevesse a alguma coisa, mas não precisou de nada daquilo, nem usar o negócio que ele botou Nicarágua, Cuba, Venezuela, aqueles troços idiotas, para poder tentar iludir imbecil, entendeu? Então, mas o que a gente fica estarrecido, eu não sei como é que vai ser amanhã com o Lula, vocês puderam ver que aquela história de Lava Jato, é bom que o Lula já atropela todo mundo e fala: meu irmão, vocês estão me dando agora a chance de falar coisas que vocês não fizeram na época da Lava Jato, porque vocês tinham combinado com o Moro uma situação onde que ele fosse me condenar sem prova nenhuma, né? Do atos indeterminados não quer dizer nada isso aí. O que é ato indeterminado? É a teoria do domínio do fato, é a mesma coisa lá do Barbosão. Conversa mole, mais nada. Depois não sei quanto tomando conta até nas cuecas do Lula, no sítio, na casa, tudo. De filho, mulher, todo mundo foi ouvido. Escuta para tudo quanto ela, não arrumaram nada contra o Lula. Nada, zero. Arrumaram o raio no Mafuá para dizer que era do Lula em pagamento a trilhões da Petrobras, que o Lula falou. Aquilo que eu falo sempre. Se o Lula trocou obra, né, trilionária, como eles falam, para um troço daquele ali, o Lula não é o maior ladrão da é o maior idiota, o maior imbecil, o maior otário da história da humanidade. Onde é que já se viu um negócio desse? Até para mentir o cara é medíocre, tal do Moro. Mas, possivelmente, eles vão falar isso aí, porque o Moro é produto da Globo, né? No fundo ela vai estar defendendo a própria lógica dela. Mas, agora, nessa entrevista anteontem, ficou tudo combinado, um jogo de compadre. Quando o Bolsonaro ficava até mais irritado, o Boni dava aquele sorrisozinho irônico, não sei o que, não. Mas nada que passasse e fosse lá no calcanhar de Aquiles, lá na ferida do Bolsonaro, lá no que ele move mundos para poder tirar não sei quantos delegados, ele até explicou lá, mais ou menos, troço meio mal resolvido, mas não disse o motivo. O motivo é esse: Queiroz, Rachadinha, Flávio, não sei mais o que, e lógico, tem até possibilidade lá, aquela história lá que ele ficou desesperado quando apareceu o nome do Carluxo envolvido na questão da morte da Marielle, o nome dele também, o cara era vizinho dele. Bom, isso aí realmente não ia falar, até porque não tem nada realmente para agora. O resto, pelo amor de Deus, né? O cara comprando mansão com loja de chocolate. Ontem eu falei sobre isso. Tinha que ter um troço combinado nisso aí, para ninguém tocar nesse assunto, entendeu? Sobre corrupção. Ele aceitou até que falasse de corrupção ali dentro, mais ou menos que eles falaram, mas não teve nada de uma pauta que você pudesse falar realmente. Ainda assim o Bolsonaro ficou 40 minutos mentindo. Toda hora mostra uma mentira dele nova, entendeu? O Ciro ontem também deu uma chutada feia, até teve que baixar a bolinha dele, porque adora também chutar número, entendeu? Chutar dados, não sei mais o que. Muita gente se impressiona, a mim nunca impressionou, entendeu? Sempre foi um falastrão, entendeu? Mas o Bolsonaro não existe. O Bolsonaro, ele consegue mentir por segundos, assim, um negócio astronômico. 10 palavras, 25 é mentira. Então, só que, mesmo assim, né, ele foi tudo combinado, foi tudo acordado, para não se falar nem
de Queiroz, Michele, Flávio, Eduardo, Carluxo e até agora o tal do Renan, entendeu? Mansão pra lá, mansão pra cá, dinheiro pra tudo que é lado. Quem já sabe, não sei quantos cheques depositados na conta da Michele, do Flávio, o esquema começou com o Bolsonaro, o Queiroz, entendeu?